Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Leonard Baxter costumava vistoriar todas as trancas das portas de sua casa, 2 vezes por noite. Ele vivia sozinho, na sede da fazenda que herdara de seu pai, desde que sua esposa Heather falecera, vitimada pelo câncer cerebral, que a arrastara pelas sombras da loucura durante longos 12 anos, antes de finalmente vencê-la. Andava na casa dos 70 anos e era um homem angustiado e destruído pela solidão e saudade. Àquela altura de sua vida, não tinha mais nenhum parente no mundo. Naquela noite, ele havia checado as fechaduras 4 vezes, porque, desde cedo, estava vítima de uma estranha inquietação. Sem nenhuma explicação ou motivo aparente, seu coração estava agitado, descompassado, causando uma sensação de ansiedade sufocante. Após as 9 da noite, a tensão se tornara tão forte que chegara a fazer com os dentes feridas dolorosas nas pontas dos dedos da mão esquerda. Seus olhos ardiam, nada o agradava, todas as posições eram incômodas. Tentou dormir, mas não conseguiu. Foi até a cozinha, mas a comida não passava pela opressão em sua garganta. Ligou a TV, mas sentiu um medo inexplicável do barulho produzido pelo aparelho. Um pensamento tenebroso de que o som poderia fazer com que algo de ruim se aproximasse de sua casa o fez rapidamente desligar o aparelho e ficar quieto, quase imóvel na penumbra da sala, esperando por algo que não poderia imaginar o que fosse. Às 11 horas da noite, se encontrava em um quadro tão deplorável de inquietação e excitação que respirava com dificuldade. Tudo o assustava. Os pequenos ruídos da noite assumiam uma conotação monstruosa e apavorante. E as mais simples explicações cediam lugar para fantásticas e macabras conjecturas. Assim, a madrugada encontrou o velho solitário, sentado na desgastada cadeira de balanço, que fora de seu pai, sofrendo com o medo de mover-se por causa do barulho que o ato causaria, e contendo a respiração para não ser percebido, e com o coração explodindo no peito, fazendo todo o corpo tremer, sobre o efeito de um misterioso presságio. Um medo irracional e enlouquecedor, capaz de transformar um estremecimento numa das portas, causada pelo vento que soprava da floresta próxima, na ação de algum agente malévolo, ou até mesmo o estalar de um galho seco sobre as patas de um dos enormes cães mastifes que guardavam a propriedade, no som de passos de algum animal mitológico, avançando em direção à casa. Seu olhar se fixava na pequena janela de vidro, encoberta por uma fina cortina transparente, ao lado da porta da sala. Em dado momento, achou que estava vendo um vulto largo, parado, do lado de fora na varanda. E lembrou-se que há cerca de 10 ou 20 minutos atrás, os cães pareciam agitados, mas logo se aquietaram novamente. E ele ficou como estava, imóvel. Começava a sentir uma dor cansada no lado esquerdo do peito,
e tinha a impressão que sua mão esquerda estava começando a formigar. As batidas surdas do coração pareciam querer rebentar sua nuca. Ele tinha quase certeza que aquele estranho visitante noturno podia ouvir seu peito saltando e agitando sua carne por baixo da camisa trêmula. E não de caso pensado, seu rifle de caça estava fixado mais alto na mesma parede, em que ele encostara a velha cadeira de balanço, bem ao alcance de suas mãos. Porém, tinha medo de que as juntas de seus velhos ossos estalassem ao se erguer para alcançá-lo. E de olhos arregalados e com uma falta de ar crescente, viu confirmar-se a existência de um vulto que se mexia lentamente do lado de fora. Ouviu o estalar da madeira no chão da varanda, sobre um peso que deveria ser descomunal, e notou que a porta estava tremulando tenuamente, como se experimentada por algo que não queria ser percebido. Subitamente, para o cúmulo de seu horror, o som forte de uma rachadura nova se abrindo no piso chegou aos seus ouvidos e trouxe com ela um ruído surdo, gutural e feroz. Um rosnado bestial que pareceu brotar da garganta de um demônio e espalhar-se por toda a casa, como um lamento de imensa dor, e ali o fez perder os sentidos. A consciência só lhe retornou às 5 da manhã, e ele levou poucos segundos para recuperar a lembrança do que acontecera. Depois disso, seu coração saltou novamente no peito, com uma pontada dolorosa e um frio que se espalhou do estômago para o corpo inteiro. Levantou a cabeça lentamente, à procura do vulto que avistara na janela. Uma luz mortiça e fria banhava agora a sala inteira, vindo do ponto em que deveria estar a vidraça. E Leonard descobriu, com os olhos saltados nas órbitas, que o lugar não havia mais nada, senão um enorme buraco, feito de fora para dentro, diante do qual jazia a cortina jogada ao chão, onde ondulava suavemente ao sabor da brisa fria e úmida da manhã, que agora chegava. Enquanto ele estivera sem sentidos, a coisa estilhaçara o vidro, para o observar inerte na cadeira. Quando o dia chegou, pois a luz arrefece os terrores da noite, Leonard finalmente conseguiu levantar-se, lentamente e ainda com um medo terrível. Ele retirou o rifle do suporte da parede e agarrou-o com força, colocando entre si e o que quer que ainda estivesse andando por ali, mesmo na claridade da manhã. Não quis saber de olhar os cômodos da casa. Foi em direção à porta da sala, destrancou-a e abriu. Viu primeiro um buraco na madeira do piso, do lado de fora, e em sua borda dentada, pedaços ensanguentados de um couro duro, coberto de pelos escuros e espessos. Depois, observou que toda a extensão da varanda, vindo do chão de terra até a porta, estava coberta de pegadas, de que pareciam semelhantes a de um cão de grande porte. Depois, foi até o quintal, onde encontrou dezenas de outras pegadas iguais, na terra úmida em volta da casa. Ele não conteve uma nova onda de arrepios, ao imaginar que o estranho ser, muito provavelmente, estivera rondando o local desde cedo, antes de se aproximar da vidraça. E sentiu um baque surdo no peito, ao lembrar que chegara a sair no escuro, para soltar e alimentar os cães, por volta das 7:30 da noite.
Sua mente perturbada formulava mil imagens de uma face canina diabólica, espiando por dentro da casa, pelas janelas dos quartos do andar térreo. Estas foram as conclusões que Leonard chegou, depois que observou o exterior de sua propriedade, naquela manhã. Porém, ainda não havia visto tudo. Nos fundos do terreno, perto do pequeno jardim que sua esposa cultivava em vida e que ele mesmo assumira após sua trágica morte, ele encontrou os 3 cães da fazenda. Haviam sido terrivelmente mutilados por algo com uma fúria bestial e inelutável. A coisa havia ainda levado consigo cabeças e parte das vísceras dos cães maltifes, de forma que, do lugar onde jaziam os restos mortais dos 3 animais, meio imersos em poças coaguladas, partia uma trilha de sangue e pequenos pedaços de carne, e seguia em direção ao velho celeiro desativado, que ficava numa área isolada e alta dos limites de sua propriedade. O pensamento de que o ser ainda podia estar lá, escondido, devorando em meio ao feno apodrecido as partes gotejantes de seus animais de estimação, fez o estômago vazio de Leonard revirar em náuseas. A fazenda Baxter ficava distante das demais propriedades da região, e a ausência de vizinhos próximos sempre fora uma qualidade exaltada por seus proprietários, como uma justificativa de paz e silêncio. No entanto, agora esta quietude e isolamento estavam cobrando um temeroso posicionamento. O prédio decrépito que era o velho celeiro, antes solitário no alto de sua colina cinzenta, representava agora o vórtice de todo o horror. E foi com muito custo que Leonard tomou a decisão de aproximar-se dele sozinho. Com extrema cautela e evitando pisar nos galhos e folhas espalhados no chão, e esgueirando-se por entre os troncos das árvores que existiam no percurso, o velho avançou para o seu destino. A imensa porta estava aberta. A corrente que a mantinha firme no lugar fora arrancada, e o cadeado retorcido num golpe violento, que rebentara também as dobradiças e o caixilho. No chão, podia-se ver claramente a trilha sangrenta, avançando para a escuridão no interior, onde dominava um silêncio mórbido, uma quietude nefasta, rompida apenas pelo estranho farfalhar do vento frio nas folhas das árvores. No solo ensanguentado, as moscas começavam a descobrir os pequenos pedaços de carne, espalhados aqui e ali, e zumbiam timidamente. Leonard parou diante da grande entrada do celeiro e viu as trevas ameaçadoras do lado de dentro. Pareciam querer saltar de lá e agarrá-lo, de tão pesadas e concretas. Já estavam ali antes, sempre estiveram, mas apenas existiam só como elas mesmas. Agora, tudo mudara, e aquela escuridão tornou-se repentinamente o abrigo de uma coisa que estava se escondendo do dia. Algo que havia saltado de qualquer lugar macabro do universo, e agora estava ali, ameaçando e intimidando, com promessas de dor, horror e morte. E foi diante disso que Leonard perseverou, quando deveria ter partido. Talvez o choque da noite anterior o tivesse enlouquecido, a ponto de não pegar o carro e sair o quanto antes, ou a ponto de não pensar em usar o telefone para chamar a polícia em seu auxílio. Talvez o fato de sempre ter sido um grande covarde a esperar pelos outros
tivesse algo a ver com sua atitude inusitada. Diante de tudo aquilo, assim, o velho relógio de madeira marcou 6 horas da tarde. No interior da sede da solitária fazenda Baxter, as primeiras sombras da noite começaram a se insinuar por entre as árvores, e Leonard tinha a boca seca. Estava tonto e enfraquecido. Não comera nem bebera nada o dia inteiro. Não tomara banho, não trocava de roupa e ainda estava de pé, recostado ao tronco de um carvalho, em frente à entrada aberta e escura do velho celeiro. O cheiro de sangue que vinha de dentro tinha tornado-se ainda mais nauseante, e o barulho das moscas intensificaram-se, aumentando ainda mais o mal-estar. Já sentira tanto medo que parecia não sentir mais medo algum. E quando as sombras cobriram tudo, ele baixou a cabeça, pensando em Heather e na vida que deveria ter tido. Foi aí que um grito pavoroso fez ele estremecer novamente. Ergueu rapidamente a cabeça para a entrada do prédio e viu a sombra larga vir surgindo da escuridão, como alguma locomotiva enlouquecida e desgovernada, até parar de repente no limite da porta destruída. E de lá o observou, com 2 olhos amarelo-avermelhados, que faiscavam em sua direção. Leonard engatilhou a arma e tinha esperança que a velha munição carregada semanas antes ainda detonasse. Pensou mais uma vez em sua esposa e sentiu como se o pensamento amortizasse o horror. Naquele momento, não tinha mais medo. Pelo contrário, estava cansado de esperar. Pelo menos aquilo se resolveria ali e não se arrastaria como mais uma pendência em sua existência. Não esperaria por ninguém para apresentar soluções. Desta vez, se a coisa quisesse, que viesse apanhá-lo. Este bicho que come seus semelhantes, ele pensou, já tinha ouvido falar dele, nos bares da cidade, onde a gente dizia já ter tido contato com alguma coisa horrenda, e ficava rondando os homens, durante as caçadas noturnas na floresta. Falavam no nome do juiz Gardner, mas apenas quando ele estava bem longe. Por sua vez, Leonard nunca tivera motivos para acreditar nas histórias, e muito menos para lançar suspeitas sobre quem quer que fosse. Porém, nas últimas horas, o destino lhe dera todos os motivos do mundo para dar crédito a tudo que o povo falava. Estava ali agora sozinho, com o caçador dos caçadores. Ao seu redor, a noite, e no céu, uma lua grande e prateada. E essas eram as únicas testemunhas do que estava prestes a acontecer. Leonard Baxter disparou uma vez para o alto e prendeu a respiração. Quando o pesadelo demoníaco saltou da escuridão, com as garras ensanguentadas e estendidas para destroçá-lo. Agora, ao invés de horror, ele tinha pressa.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!